Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. Perdoar é o modo mais sublime de crescer e pedir perdão é o modo mais sublime de se levantar. Mais um sextou do nosso Curta Palavra. Eu espero que você esteja bem, gozando de saúde, paz, esteja aí em segurança e a gente vai chegando aqui ao final do ciclo semanal do nosso Curta Palavra. Vamos ler o segundo capítulo do Evangelho de Marcos e quero retomar a palavrinha de ontem, perícope. Uma dica para você, ao invés de se basear pela divisão de capítulos e versículos, claro que ela tem o seu lugar, ela é importante, nos ajuda, não é para jogar fora, não é para abandonar essa realidade, mas use um critério quando estiver lendo os evangelhos, e aqui no caso nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, tenta perceber a transição das narrativas, mudança de cenário, mudança de personagens, mudança, por exemplo, de temporal, né? Era de manhã, tarde, noite, mudança de assunto. São algumas dicas para você perceber que uma nova perícope está sendo iniciada. Então, alguns casos, as divisões dos tópicos nas Bíblias modernas, ela corresponde de fato à perícope, mas não se baseie por isso cegamente. Então fica aí a dica. Uma das dicas para identificar o início e o fim de uma perícope é percebendo a mudança de personagens, mudança de cenários, mudança temporal e também mudança de assunto. Fica mais uma dica para a leitura dos evangelhos. Vamos ler juntos o segundo capítulo do Evangelho de Marcos. Vamos lá? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria,
e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro novas. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Quero fazer um primeiro destaque da nossa leitura do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, porque é nesse evangelho que Jesus começa a dizer quem ele é. O Evangelho de Marcos, o seu autor, o primeiro versículo diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui nós encontramos no capítulo 2 um título que Jesus utiliza para si. E sem querer antecipar, mas já antecipando, é o único título onde Jesus se autodesigna, né? Aqui ele se autodesigna Filho do Homem. E o que significa dizer Filho do Homem? Eu vou colocar um card aqui na parte superior. Você poderá consultar um encontro que nós tivemos aqui no canal, uma série que nós intitulamos Quem é Jesus? E discutimos sobre alguns títulos que aparecem nos evangelhos e em outros textos também do Novo Testamento. Por exemplo, o título Sumo Sacerdote na carta aos Hebreus. Enfim, aparece para você aí um card para você acessar essa aula para entender o título Filho do Homem, tá bom? Então o primeiro comentário é nessa direção de uma compreensão desse título para saber por que é que esse é o título que Jesus utiliza para si. Ele se autodesigna Filho do Homem. Isso é muito importante que você tenha essa noção. Um outro aspecto que eu quero destacar é que aqui Jesus já está nessa transição de ser alguém que é notado,
alguém que chama a atenção pela sua palavra, por aquilo que faz, pelas suas realizações. Apesar de ele ter pedido para que guardassem segredos, a sua fama já estava percorrendo por muitos lugares. E não é diferente no nosso tempo, naquele tempo ainda mais, muitas pessoas carentes, muitas pessoas desassistidas, muitas pessoas no sofrimento. E a tarefa de Jesus e o compromisso dele por ser alguém marcado pela compaixão era de aliviar o sofrimento das pessoas. E dentre as pessoas que ele aliviou o sofrimento, o texto do capítulo 2 vai indicar um paralítico que foi trazido por outros amigos. E esses amigos buscaram recursos para que esse homem pudesse ser alcançado pela compaixão e misericórdia de Jesus. E o que é interessante nesse texto é que não há nenhuma palavra do próprio paralítico. A sua própria condição sensibiliza Jesus, mas sensibiliza Jesus também a atitude dos seus amigos. Então, o versículo 5 diz que Jesus viu a fé daqueles amigos. Aqueles amigos entendiam que em Jesus havia lugar de consolo, de possibilidade de mudança de história, e Jesus dirigiu-se ao paralítico e falou para ele: olha, os seus pecados estão perdoados. Meu filho, você está perdoado. E porque vocês sabem, naquela cultura havia uma associação entre enfermidade e como se Deus tivesse virado o rosto para a pessoa, ou enfermidade como resultado de alguma prática contrária à vontade de Deus. Então, naquele contexto, para aquela sociedade, qualquer tipo de enfermidade havia uma associação direta. Então, alguém que estava naquela condição não poderia ser alvo do cuidado de Deus. É por isso que Jesus, ao olhar para aquele jovem, diz a ele: olha, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Ou seja, não há essa barreira que impeça você de ser alvo do cuidado, do amor, da generosidade de Deus. E ali estavam pessoas que ficaram inquietas com essa atitude de Jesus, né? Quem é que pode perdoar pecados? E assim a gente é. Nós somos assim. Nós criamos estruturas, fórmulas teológicas e tentamos colocar Deus em determinadas gaiolas, né? A gente formata Deus à nossa imagem e semelhança. Não era diferente naquele tempo, não é diferente hoje conosco. A gente precisa ficar atento, porque muitas vezes a gente deixa de ser compassivo e misericordioso, a forma como Jesus foi, porque a gente, a partir das nossas formulações, das nossas caixas que a gente tenta colocar Deus dentro, e a gente não percebe as suas ações de misericórdia e de cuidado com quem quer que seja. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E aí Jesus percebe isso naquelas pessoas, naqueles religiosos, e ele fala: olha, porque vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande? E aí ele usa o título ao qual me referi, né? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. E aqui está uma palavrinha muito importante, a gente vai conversar sobre ela em um outro momento. A palavra que está na língua original, que foi traduzida em português por autoridade. Mas grifa aí na sua Bíblia: autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca, vá para casa. Casa enquanto esse lugar da acolhida, casa enquanto esse lugar do amparo, porque a semelhança do impuro, do encontro passado, do capítulo 1, o leproso, ele também estava de alguma forma impedido de participar integralmente da vida social. Havia uma limitação que o impedia por N fatores. Vá para casa, retome a sua vida. E é assim que Jesus faz, ele nos levanta, e ainda assim aquilo que servia como amparo, né, para acolher a nossa enfermidade, passa a ser aquilo que a gente mesmo agora está manuseando, né, porque a maca
era o lugar onde aquele paralítico estava e as pessoas moviam ele através daquela maca ou daquela cama. E agora ele mesmo está levando aquele instrumento que era o instrumento para conduzir a sua limitação. Ele mesmo, com as suas próprias mãos, pega a maca e volta para casa, porque é isso que Jesus faz, é isso. E quando Jesus age na vida de homens, na sociedade, o versículo 12 vai dizer isso: ficaram atônitos e glorificaram a Deus. Por fim, a experiência de mais um indivíduo, daqueles 4 que nós tínhamos visto no capítulo anterior, agora mais um é convidado por Jesus a segui-lo. Esse é Levi. Vamos ficar com isso aí, Levi, tá certo? É o que aparece no texto de Marcos. Ele era coletor de impostos, e aqui está Jesus sentado com pessoas de conduta reprovável na sociedade. Jesus se une a eles, Jesus come com eles, e Jesus é questionado por fazer isso. E a resposta dele é: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus sabia que aquilo que ele carregava em si, ele era mais forte do que as marcas sociais, do que os rótulos sociais que diminuem as pessoas, que separam as pessoas, que tiram da pessoa a dignidade de serem filhos e filhas de Deus. Então Jesus estava junto com pessoas, propondo um caminho novo, propondo uma religiosidade nova, uma religiosidade impregnada de vida, que toca pessoas, que está com os diferentes, que come, que é uma das coisas mais sagradas para o judeu é o ato de comer. Comer é um ato sagrado, compartilhar mesa é um ato sagrado. E Jesus compartilha esse lugar de intimidade com pessoas que são rotuladas socialmente, porque ele veio para os que precisam dessa cura. Por isso que ele se autodesigna Filho do Homem. Assista o encontro que nós sugerimos aqui. E hoje eu quero sugerir a música que tem esse título, Filho do Homem, e é interpretada pelo grupo Arte Trio. Aqui na parte superior vai aparecer o card agora com o link da música. E eu coloco esse link também na descrição do vídeo e outras informações do nosso canal Teologia Hoje. Amanhã, sábado, dia 1º de outubro, nós teremos mais um episódio do nosso Café com a Bíblia. Entre 7 e 8 horas da manhã, espero você para mais um encontro, a nossa série Caminhos da Graça, mais um encontro especial do nosso canal. Escreve nos comentários as impressões desse capítulo 2. Quais passagens falaram mais ao seu coração? Como é que tem sido para você a leitura desse evangelho, e que você pode ter lido em outras ocasiões, mas eu espero que você esteja lendo outra vez, pela primeira vez, esse evangelho, tá bom? Tenha um dia muitíssimo abençoado, que o seu final de semana seja rico das bênçãos do Eterno, que a palavra do Evangelho, as palavras do Evangelho, elas possam encorajar você, que elas possam ampliar a sua visão, que elas possam fazer de você, e também eu quero que isso me alcance, pessoas melhores, tá bom? Aproveite o dia, feliz sexta-feira.